aprender a despertar, a cultivar uma vida de oração. Nós precisamos de formar em nós um compromisso de oração a Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, quando nós oramos, nós podemos fazer, irmão, grandes mudanças, tanto na nossa vida, como nas coisas que estão ao nosso redor. Podemos levar o milagre de Deus, a bênção de Deus, para a nossa família. Na hora que nós precisamos do socorro de Deus, o socorro de Deus virá. Então, nós que somos de Deus, precisamos aprender, não só a oração. Quando nós falamos de desenvolver uma vida de oração, não é só a oração que nós fazemos ou recebemos na igreja, irmão. Eu acho que isso aqui é um tempo muito pouco para a gente passar com Deus. É aquela oração que nós fazemos, como Jesus falou, entrando no quarto, fechando a porta, falando lá com Deus, abrindo o coração, e aí as coisas vão mudando na nossa vida. Precisamos aprender a orar. E o primeiro caso que eu queria te mostrar aqui na Bíblia, irmão, está lá em Neemias capítulo 1, versículo número 11. A oração do Neemias foi capaz de mudar o coração do rei, e é capaz de produzir também essa mudança na nossa vida. Neemias capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, versículo número 11. Enquanto você vai achando, irmão, vai prestando atenção para você entender o que acontecia. Vieram contar para o Neemias, dar a notícia ao Neemias, de como o povo estava vivendo em Jerusalém. E a Bíblia diz que o Neemias tinha sido levado cativo, e ficaram algumas pessoas em Jerusalém, mas a cidade estava destruída, queimada, e esse povo que tinha permanecido ali, irmão, estava numa miséria de fazer dó. Quando Neemias ouviu isso, irmão, ele despertou em si o desejo de ajudar, como nós temos às vezes o desejo de ajudar, irmão. Alguém que está doente, alguém que está com amarração na vida, alguém que precisa de um socorro. Só que o Neemias deve ter chegado à conclusão, irmão, que humanamente falando, ele não podia fazer nada. A reação deles tem que ser também a nossa, de servo de Deus, foi entrar na presença de Deus e orar. E nós temos que fazer a mesma coisa. Às vezes despertamos um desejo, tem alguém, pastor, precisa muito da minha ajuda. Comece a orar, irmão. Deus vai providenciar para você os meios para que você possa fazer isso. Vamos ver o que acontece aqui, versículo 11, Neemias 1:11, ele diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Aqui há algo importante para a gente fazer um parênteses aí. Qual é a oração que Deus vai ouvir, irmão? Ah, pastor, Deus ouve a oração de qualquer pessoa. Não é bem assim. Ele ouve a oração daquele que está disposto a aprender de Deus e a temer a Deus, que está buscando a Deus, procurando andar na presença de Deus. Essa oração Deus atende. Continuando então, e faze prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então veja lá, mas quem é que o Neemias queria, irmão, achar graça aos olhos? Que homem era esse? Era o rei, ninguém menos que o rei. E ele orou a Deus, disse: Deus, me dê graça aos olhos desse homem. A oração do Neemias, irmão, Deus ouviu, e olha como é que Deus trabalha. O Neemias estava triste por causa do seu povo, entrou na presença do rei, ele era copeiro, foi servir o rei. Quando o rei olha para ele, irmão, Neemias chamou a atenção dele, e o rei percebeu que ele estava triste, olhou para ele e disse: Ô Neemias, o que está acontecendo? Você nunca esteve triste aqui, diante de mim, isso não é outra coisa senão tristeza de coração, o que está acontecendo? E ele então expôs a situação para o rei. Ele disse: ô rei, o senhor conhece o meu povo, sabe de onde eu sou, o meu povo está numa miséria de fazer dó, a cidade destruída, e eu desejo ajudar, não tenho condição, estou orando por ele. Se entristeceu o coração. Ele não pediu nada ao rei, irmão. E o rei então disse para ele, mandou que ele fosse até lá, que era o que ele queria fazer, e ainda proveu o Neemias de todos os recursos que ele precisava. O Neemias não pediu uma colher ao rei, irmão, não pediu coisa alguma, mas o rei então abriu o coração e permitiu que ele pudesse fazer aquilo que era necessário,
Querido, a nossa oração é capaz de promover mudanças na nossa vida e mudar até o que está ao nosso redor. A nossa oração é capaz, irmão, de fazer com que achemos graça aos olhos daquela pessoa que pode nos ajudar, que pode resolver aquela situação que precisamos que se resolva. Querido, a sua oração pode fazer com que você ache graça aos olhos do seu empregador e você vai prosperar naquele lugar. Daquela pessoa que procura o seu trabalho, fazer que você ache graça aos olhos dele e você consiga fechar aquele negócio, e tantas coisas aí para que você prospere. A nossa oração, irmão, pode quebrantar o coração daquele familiar que não é convertido. Quantas mulheres, irmão, hoje, né, se nós perguntássemos, pastor, meu maior desejo é ver meu marido na igreja, é ver o meu filho na igreja, mas ele tem o coração tão endurecido, pastor, que fala de igreja com ele, parece que eu estou batendo nele, que eu estou brigando com ele, mas a oração pode mudar esse coração, irmão, pode transformar. Precisamos aprender a orar, a levar a nossa causa diante de Deus, gastar tempo falando com Deus, e voltando a falar, não é a oração que estamos fazendo aqui na igreja, não, é aquela oração que nós fazemos em particular, é aquela que vai surtir efeito, irmão, que você vai ali abrir o coração, vai expor o seu problema, vai contar às vezes os seus erros a Deus. A oração pode mudar tudo na nossa vida, pode nos transformar, como mudou também a vida do Jacó. Vamos um pouquinho para trás aí na Bíblia, lá no início dela, no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Eu falo que Gênesis até criança sem dente acha, irmão. Está lá na capa da Bíblia, né, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 32, vamos ler o versículo 22 em diante. Todo mundo conhece, irmão, a história do Jacó, e o pessoal diz que o Jacó roubou a bênção do irmão, né? Por isso o irmão estava furioso com ele, correu na frente e roubou o irmão, mas o Jacó não roubou coisa nenhuma, irmão. O irmão dele havia vendido para ele o direito de primogenitura, o direito à bênção, então ele não roubou coisa nenhuma, não tirou coisa nenhuma do irmão, mas por causa disso, irmão, o irmão ficou furioso com ele e fez um juramento. Ele disse: a hora que o pai morrer, que o nosso pai morrer, eu vou matar o Jacó. E o Jacó, perna para quem tem. Mas anos depois, chegou a hora do Jacó ter um encontro de novo com o irmão. E ele ficou sabendo, irmão, que o irmão vinha ao encontro dele, que o Esaú vinha ao encontro dele, com nada menos do que 400 homens. E ele temeu. Ele disse: e agora? Eles vão nos alcançar, nós vamos morrer todo mundo, vai destruir a minha família, tudo que é nosso, nós vamos perecer. E veja o que o Jacó fez então. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Bonita essa história, irmão. Quem é que lutava com Jacó? Ele diz aqui que o Jacó lutou com Deus, irmão. Era o próprio Senhor que estava ali diante do Jacó. Foi passar por ele, o Jacó disse: não vai passar. Isso aqui é um exemplo para nós, irmão. O Senhor queria passar e ele segurando: não vai passar daqui. Não, eu vou embora, está nascendo o dia, não vai passar se não me abençoares. Nós temos de aprender essa lição. Quantas vezes, irmãos, nós permitimos que aquela porta que Deus abre, que aquela bênção que Deus nos dá, que aquela palavra que veio para nos abençoar, passe pela nossa vida sem produzir coisa nenhuma, irmão? É um erro. Não, pastor, mas se Deus me abençoou foi porque Ele não quis, então por que Ele lhe deu a palavra?
Por que ele falou com você? Será que é só para fazer uma brincadeira, para mostrar para você que ele é um Deus bom, para você dar glória a Deus, achar Deus bonito e não fazer coisa alguma? Não, Senhor. Quando Deus lhe deu a palavra, você tem que aprender a segurar aquela palavra que Deus te deu, irmão. Ele abriu o seu entendimento. Não, essa palavra não vai passar sem que ela me abençoe. No caso do Jacó, havia ali uma pessoa diante dele, ele lutava com ele, irmão, não deixou ele passar. E no nosso caso, pastor, é a revelação que Deus nos deu. Temos de levar em oração aquela palavra. Pastor, mas eu vim à igreja doente, eu ouvi a palavra de Deus. Vou lhe dar um exemplo simples. Deus falou ao meu coração que pelas feridas de Jesus eu fui sarado, e eu senti que Deus quer me curar, mas aí o culto terminou, parece que não aconteceu nada. Não, querido, Deus falou com você. Segure a palavra de Deus. Você tem que continuar orando. Deus, eu não aceito, a tua palavra diz que eu já fui curado pelas feridas de Jesus, eu não aceito essa doença, ela não vai continuar na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aí veio aparentemente uma má notícia, você não desiste, você continua segurando a promessa de Deus, até que ela se cumpra na sua vida. Irmão, quantas pessoas, já poderíamos ter salvo a nossa vida, a nossa família toda, mas às vezes ainda somos os únicos da família que estamos na igreja, irmão. Não porque Deus não quer salvar, mas porque às vezes nós permitimos que a revelação de Deus passe por nós. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas nós não oramos como deveríamos de orar. Temos de segurar a palavra e mandar: demônio, você vai tirar a mão do meu filho, vai tirar a mão do marido, vai tirar a mão da esposa, vai tirar a mão da minha família. Eu quero a minha família salva em nome de Jesus. Temos de estar diante de Deus, irmão, e lutar diante daquela palavra que nós recebemos de Deus, até que ela se cumpra na nossa vida. É aquela pessoa que tem, por exemplo, um desvio moral, tem um pecado que ela comete, e Deus lhe deu a palavra, irmão, não foi para destruir você, não foi para envergonhar você. E uma vez uma pessoa falou isso para mim, eu comecei a notar que ela vinha sempre à igreja, irmão, mas na Santa Ceia ela nunca estava. E nós fomos então procurar essa pessoa, e ela disse: não, irmão, é que eu não posso ir à ceia, porque eu faço algumas coisas erradas aí, e eu não posso tomar Santa Ceia, e eu fico com vergonha. O pastor fala, dá uma palavra lá, fala que eu tenho que me acertar com Deus, e eu fico envergonhado, eu não vou à igreja. Mas está errado, irmão. Quando Deus dá a palavra, não é para você ficar envergonhado, não é para você achar que Deus está querendo tirar algo seu, destruir a sua vida, tirar a sua felicidade. Quando Deus dá a palavra, é para nós sermos abençoados, é para nós segurarmos aquela palavra e resolvermos a nossa situação. Não, pastor, recebi a palavra, então toma uma posição com Deus, irmão, ainda que seja necessário largar tudo, aquilo que você tem feito, e começar tudo de novo. Ele é Deus que vai mudar a sua vida, que vai te levantar, que supre a sua necessidade. O Deus que te deu a palavra é poderoso para lhe abençoar, ainda que tenhamos que sair como Jacó saiu. Ele não saiu ileso da experiência aí, ele saiu com a coxa machucada, saiu de lá arrastando a perna, que deslocou a juntura da coxa dele, foi marcado por aquela experiência, mas ele saiu de lá abençoado. Depois, se você conhece a história, ele encontrou o irmão, já não tinha mais raiva nenhuma dele, o irmão o abraçou, choraram, e até abençoou Jacó, irmão, deu até algumas coisas para ele, fez o Jacó prosperar. Meu amado, a nossa oração tem capacidade, a nossa vida de oração, eu não estou falando só de uma oração que fazemos de vez em quando, não, mas aquela vida de consagração a Deus, irmão, entendendo quem nós somos, às vezes sabendo tirar de diante de nós aquilo que nos leva para longe de Deus, irmão. Quantas vezes a pessoa passa horas na frente da televisão, hoje em dia, às vezes até mexendo no computador, no celular, e se esquece de Deus, irmão, e acha que ele não tem tempo para orar. A nossa vida de consagração pode mudar a nossa história, e mudar até aquilo que está ao nosso redor, mudar a sua família, o seu local de trabalho, fazer você prosperar, você ser abençoado. Um outro exemplo aqui, irmão, está lá em Daniel capítulo 6, no versículo 10, Daniel capítulo 6, versículo 10, quando começamos a buscar a Deus, irmão, a nos consagrar a Deus, você pode ter certeza que o diabo vai decretar que você pare, vai fazer de tudo para você parar. Daniel, capítulo 6, versículo número 10, Daniel depois de Ezequiel. Não pare,
ainda que você esteja sendo atacado pelo inimigo, irmão, que o diabo tenha feito uma lei lá no inferno, ele decretou, tem que parar, você não tem que parar, você tem que continuar buscando a Deus, até que você receba a resposta. Daniel 6,10, acharam? Ele diz assim, irmãos: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. Aí eu pergunto para você, no quarto de Daniel tinha janelas abertas para o lado de Jerusalém. Na sua vida tem janelas abertas para o Senhor, irmão? Para a palavra de Deus? Às vezes tem janelas abertas para o ressentimento, para a mágoa. Essas janelas não vão te levar a nada. Se fossem as janelas abertas para a Babilônia, também não adiantaria nada. A janela tem que ser aberta para a palavra de Deus. A dele estava. Continuando aqui. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando Daniel soube, irmão, que aquela lei tinha sido promulgada, a escritura foi assinada. Que lei que é essa, pastor? O rei fez um decreto, que ninguém, induzido, claro, por alguns que queriam atingir o Daniel. Tem coisas que não acontecem por acaso, irmão. Coisas que são feitas, às vezes, planejadas, pensadas, para que a obra de Deus pare, e pare na sua vida. Às vezes é uma chateação que apareceu, você não sabe por que é, mas é para você deixar de buscar a Deus. Fizeram ali um decreto, todo homem, qualquer pessoa, que fizesse um pedido a um homem, ou a um Deus, que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. E o Daniel sabia o Deus que ele cria, irmão. Como antes ele sempre fez, depois que foi assinada a escritura, ele podia ter dito, vamos fechar a janela aqui, as portas, vamos nos esconder e vamos orar escondido. Não faça não. Você tem que permanecer no entendimento que Deus está te dando. Não, pastor, mas não está adiantando nada. Continue orando, irmão. 3 vezes ao dia ele ia buscar Deus. Ele continuou fazendo. Você tem de continuar fazendo. Até que foi jogado na cova dos leões, Deus foi lá e o tirou, e o Daniel foi vitorioso. Irmão, não deixe nada fazer você parar a sua oração, a sua consagração a Deus. Você tem de permanecer. Não importa se você esteja no melhor ou no pior momento da sua vida. Você quer que aconteçam mudanças na sua vida, na sua família, no seu trabalho, que a bênção de Deus te alcance? Comece a desenvolver uma vida de oração a Deus. Nós não podemos ser pessoas que simplesmente dependem da oração de alguém. A oração do pastor, a oração da igreja, ou de alguma pessoa nos ajuda, irmão. Em determinados momentos nos ajudam, mas existe aquela oração que nós temos que fazer a Deus. Temos de aprender, irmão, a ter diante de Deus uma vida de consagração. Deus vai mudar tudo para você. Comece a observar, irmão, à medida que você vai orando, Deus vai te dirigindo, às vezes vai falando ao seu coração algo que você precisa pôr na sua oração, e vai levantando você, abençoando você, e Ele quer fazer, irmão. Deus é poderoso para nos dar uma vida de vitória. É poderoso para nos socorrer. Eu falei na quarta-feira que Deus quer nos socorrer, irmão. Como socorreu Paulo quando estava lá com as escamas nos olhos sem conseguir ver. O Paulo estava clamando um socorro do Senhor. Estava orando e Deus mandou um socorro. Às vezes nós precisamos tanto de um socorro de Deus. Por que Ele não vem? Porque talvez não estejamos orando como nós precisamos fazer. O Filho de Deus tem de ser aquele que vive em comunhão com Deus, uma vida de consagração a Deus. Glória a Deus, que Deus fale mais ao seu coração, te dirija, coloque a mão no seu coração. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, no nome